O assunto agora é a greve do transporte coletivo. O protesto dos trabalhadores, motoristas e cobradores, não se encerrou, mas foi estabelecida norma de funcionamento do sistema do transporte coletivo. 70% dos ônibus circulam nos horários de pico, 30% nos horários de menor circulação. Eu vou trazer informações ao vivo. Como é que foi essa manhã de retorno das atividades depois de 54 dias de paralisação? Gorete Santos, já vejo que ônibus aí no momento não tem, mas também não tem passageiro, né? Pelo menos. Boa tarde para você, Gorete. Boa tarde, Jossa, a você e a todos. Os 8 terminais de ônibus aqui da capital, eles permanecem desativados, né? Uma medida de segurança contra a disseminação do novo coronavírus, já que são pontos de grande aglomeração. Então, com essa retomada do transporte regular aqui na capital, os ônibus vão fazer o percurso que faziam antes da pandemia, ou seja, direto dos bairros para o centro da cidade. Essa integração agora ela ocorre em algumas situações. De acordo com esse trânsito, nas avenidas João 23, na Zona Leste, Frei Serafim, no centro da cidade, além das praças também do centro, João Luiz, da Bandeira e Praça Saraiva. Os motoristas e cobradores de ônibus retornaram às atividades na manhã de hoje, depois de mais uma audiência realizada ontem à tarde com o Ministério Público do Trabalho, com a S-Trans, com o CETUT. Isso porque já tinha a determinação do Tribunal Regional do Trabalho, atendendo a uma recomendação do Ministério Público do Trabalho na segunda-feira, de retomada na terça. Mas aí ontem mesmo, aqui no Jornal do Piauí, a gente trouxe informações, Joelson, né? A argumentação dos trabalhadores de não terem retornado ao trabalho em função do não acordo firmado com a classe patronal. E eles reclamavam de várias coisas, entre elas a suspensão do plano de saúde e também do ticket alimentação, além da falta de fornecimento de materiais de proteção individual para essa retomada ao trabalho em período de pandemia. Você observa essa movimentação, foi no início da manhã de hoje, no bairro de Seu, depois imagens aí da Praça Saraiva, onde nós estivemos ao meio-dia. No período da manhã, que foi um horário de pico estabelecido agora durante o período de pandemia, de 6 da manhã até as 9 horas, há uma movimentação maior dos ônibus, a gente pôde conferir isso no início da manhã de hoje, a frota deve ser de 70%. Esse mesmo percentual se repete de 4 da tarde, de 5 da tarde até as 8 horas da noite, de acordo com o que foi determinado pelo Tribunal Regional do Trabalho. No horário em que nós estamos aqui agora, Joel, que habitualmente era também considerado um horário de pico, mudou. Período de pandemia, pelo menos por enquanto, não se trata de horário de pico. Portanto, apenas 30% da frota está em circulação. A gente pôde observar isso andando pelas ruas, poucos ônibus nesse horário. Nós conversamos há pouco com alguns passageiros que estavam na Praça Saraiva, no centro da cidade, trazendo a avaliação sobre essa retomada dos ônibus no primeiro dia. Hoje, graças a Deus, melhorou. Estava bem legal. Achei o ônibus mais um pouco limpo e só tinha 7 pessoas. Isso era tudo que a gente queria, porque a gente estava sofrendo muito, precisando de trabalhar, as pessoas de serviços essenciais e está pagando caro. Foi muito difícil para mim pegar um ônibus para vir, que eu moro na Chapadinho. Eu peguei um Uber para poder vir resolver aqui no centro. Porque está muito difícil para você pegar um ônibus, a dificuldade está enorme. Não sei nem que hora eu vou chegar em casa, porque o ônibus é difícil para passar, né? Teve dificuldade para chegar aqui? Não, para vir não teve não. Agora para voltar que está demorando. Já está com muito tempo esperando? Uns 20 a meia hora. Ou seja, Jó, exatamente aquela questão. Muitas das pessoas saíram de casa no horário de pico, quando havia uma oferta maior dos ônibus. Retornando agora ao meio-dia, baixou muito, né, de 70% para 30%. A gente pode observar também que alguns ônibus alternativos que haviam sido cadastrados pela S-Trans durante o período de paralisação dos motoristas e cobradores de ônibus continuam em circulação. E aí, só reforçando aquilo que você falava no início, os trabalhadores permanecem no estado de greve.
Eles retornaram ao trabalho, mas isso não significa que a paralisação não venha a ser realizada novamente. Joelson. Tá certo, então, Gorete Santos trazendo as informações para nós. Obrigado, Gorete, trazendo os detalhes, a movimentação, a insatisfação, a dificuldade eventual das pessoas nesse começo de retomada aí do serviço do transporte coletivo depois de 54 dias parado. Nós estamos ao vivo com o Denilson Guerra, que é da Superintendência de Trânsito de Teresina, e conversa conosco a respeito daquilo que está sendo feito para fiscalizar o cumprimento dessas determinações da Justiça. Denilson Guerra, muito obrigado pela participação aqui conosco. Boa tarde, obrigado por atender o nosso convite. Como é que vai funcionar agora o trabalho da AC Trans para garantir o funcionamento desse mínimo na frota do transporte coletivo? Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos que nos assistem. Bem, conforme a determinação judicial, foi estabelecida uma multa de R$50 mil para cada um dos entes envolvidos, né? A Prefeitura precisa, através desse trans, realizar as operações de fiscalização, bem como o Sindicato das Empresas de Transporte tem que colocar a frota e o Sindicato dos Operadores tem que fornecer os operadores dentro dos valores estabelecidos pelo Ministério do Trabalho. Nesse primeiro momento, nós tivemos a operação no início da manhã com as nossas equipes da Gerência de Fiscalização, o colega Pedro Moura e os seus subordinados fazendo a fiscalização nas garagens, acompanhando nas ruas, verificando nos terminais de bairro como ocorreu essa operação. E pela nossa primeira análise, ela ocorreu de forma tranquila, com pouca movimentação de pessoas e com a frota dentro do percentual aceitável, existindo alguns desvios e esses desvios vão ser punidos conforme estabelecido no regulamento e conforme estabelecido na quantidade veicular que deveria estar operando no sistema hoje. É importante ressaltar, como a Gorete citou ainda há pouco, que no horário de 6 às 9 da manhã e no fim da tarde, entre 16 e 17 horas até as 19, você tem uma quantidade de veículos dentro na casa de 85 veículos circulantes do transporte coletivo urbano tradicional, que representa um veículo por linha que não vai fazer uso, nesse primeiro momento, dos terminais de integração, e vai trafegar diretamente de cada respectivo bairro até o centro da cidade e retornando com os seus passageiros. Tá, então ninguém vai usar o terminal por enquanto. O serviço voltou, porém com os terminais fechados. Quem ia para o terminal antes? Vai para que ponto, Denilson? Na realidade, o que muda, Joelson, nesse momento, é que aquele passageiro que porventura pegava uma linha lá da Santa Maria Codipe e ia para o terminal Rui Barbosa, e do terminal Rui Barbosa ele pegava uma linha via Centenário para ir para o centro. Da Santa Maria continuarão saindo linhas com as opções de ou ele seguir pela Centenário, ou ele seguir pela Rui Barbosa, ou ele seguir pelo shopping, por exemplo, a título de informação. Então, lá no bairro vai circular linhas com todas as alternativas possíveis do sistema radial anterior, que era o que a população já estava utilizando. A determinação do não uso do terminal respeita os decretos anteriores por questão de não aglomerar as pessoas num único ponto, evitar esse aglomeramento de pessoas, bem como permanece também vigente os decretos municipais que estabeleceram a restrição à gratuidade e ao benefício do estudante, pelo menos nessa primeira etapa, até uma decisão posterior a ser dada pela Prefeitura Municipal de Teresina. Olha, uma reclamação que chega aqui através do nosso WhatsApp, o 99040322, é da Juliana Pereira. Ela está mandando mensagem assim: boa tarde, gostaria de saber, com o retorno dos ônibus, exatamente nesse horário que peguei, a condução, bom, enfim, não entendi muito bem esse começo, mas ela falou o seguinte, no qual fica bem explícito, informava na placa do ônibus a seguinte mensagem: Terminal Livramento, no qual era o meu destino. No entanto, o motorista mudou a rota sem prévia comunicação e vim parar num bairro que eu não conhecia. A passagem paga como manda a lei, porém, como fica a minha situação? Ela está com dúvida em relação a uma eventual mudança de rota no serviço. E houve mudança também nesse nome, Terminal Livramento, ou no Terminal, Jardim Europa? Houve algum tipo de mudança nessa nomenclatura, não? Vamos lá, Joelson. Anteriormente você tinha linhas com nomes radiais. Por exemplo, nesse caso que ela está citando aí, você tinha Jardim Europa via São Cristóvão. A linha Jardim Europa via São Cristóvão, ela virou uma linha alimentadora Jardim Europa, que vai até o Terminal Livramento, e do Terminal Livramento ela segue pela João 23 para o centro da cidade. Então, para facilitar o entendimento e não reutilizar nomes anteriores que poderiam criar um problema até maior para o passageiro, visto que a Zona Sudeste já tem quase 2 anos que não usa essas linhas radiais. Então, o que nós fizemos?
Quando o ônibus está saindo do bairro para o centro da cidade, ele vai com o nome da linha troncal, ou seja, para você saber qual corredor ele vai utilizar e que vai te levar até o centro da cidade. Então, o passageiro que está entre o Jardim Europa e o Terminal Livramento vai embarcar sabendo que aquele carro vai levar ele, por exemplo, para João 23, para São Cristóvão, para Frei Serafim. Quando esse ônibus vem retornando com os passageiros, no centro da cidade ele recebe o itinerário do bairro de destino dele e a via de tráfego, ou seja, ele vai retornar João 23 para o Jardim Europa. Então, o passageiro que foi para o centro com uma linha via João 23 sabe que vai voltar para o bairro Jardim Europa com uma linha que vem pela João 23. É importante observar que isso é repassado para as equipes de fiscalização para verificar se não há uma falha de operação, ou seja, o operador, no momento de mudar esse letreiro para que a pessoa tenha conhecimento do trajeto da linha, tenha recebido uma orientação e na hora de praticar a operação praticou algo que gerou um problema e é bom apurar para a gente tirar as dúvidas e evitar novos casos. Se tiver algum tipo de queixa, reclamação em relação a essa qualidade do serviço nesse período de retorno ou dúvida, pode entrar em contato de que jeito, Denilson? Ele pode utilizar, nesse primeiro momento, as redes sociais através do Instagram da Prefeitura Municipal de Teresina, através do site da Prefeitura Municipal de Teresina, a ouvidoria da própria Prefeitura, que mantém, nesse momento, o atendimento 24 horas, né? Ou seja, aquele atendimento que recebe essa demanda eletronicamente e repassa para nós trabalharmos. E também pode usar o aplicativo Colab, que também recebe essa informação do usuário, né, usando os seus equipamentos eletrônicos e registra para que nós tratamos ela posterior. E ele também pode entrar em contato com as redes sociais da operadora, no caso hoje o CETUT, e registrar isso porque faz parte das cláusulas contratuais também tratarem os devidos problemas e nos informarem das soluções apresentadas ao público. Se houver, por exemplo, alguma reclamação em relação ao descumprimento da norma que está estabelecida, caberá à Justiça tomar providências ou esse trânsito administrativamente tem alguma medida a ser tomada? Nós temos uma determinação judicial para o quê? Para cumprir o que foi previsto lá neste momento de pandemia. Então, cada um tem a sua função. O operador tem que executar o trabalho conforme determinado para o sindicato dos operadores, nesse caso o Sintetro. As operadoras têm que cumprir com a frota, que foi determinada para o CETUT, que é o Sindicato das Empresas Urbanas do nosso município, e a Prefeitura Municipal, através desse trânsito, tem a obrigação de aplicar o regulamento de transporte público e aplicar as sanções legais previstas nesses casos. Ou seja, como foi uma determinação judicial para o fim da greve, o não cumprimento individual de cada uma dessas atividades é que irão gerar a multa, como eu citei no início, de R$50 mil para cada órgão. Então, a Prefeitura, através desse trânsito, está fazendo a sua parte para que devolva para a população o resultado das operações de fiscalização, como já são feitas em todas as outras ações relativas à Diretoria de Transporte Público da Estrans. Queria agradecer aí a esse trans, agradecer ao Denilson Guerra também pela entrevista, muito obrigado pela participação aqui conosco e os esclarecimentos prestados ao usuário do transporte coletivo. Muito obrigado, Denilson. A gente agradece e continue em casa quem não precisa se deslocar para a rua. Bom trabalho, Joel, e a todos. Muito obrigado aí, Denilson Guerra. Portanto, vamos torcer para que a população tenha um serviço de volta dentro desse parâmetro aí, né? 70% nos horários de pico, 30% nos horários de menor circulação, no entrepico, que seria aí entre o começo da manhã e o final da tarde.